gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast especial Casa Cor, comigo, Daiane Lorenzetti. Hoje, apenas comigo nesse primeiro episódio, porque eu resolvi mudar tudo. Fiz um super convite e essa minha convidada, após esse episódio, passa para o lado de cá e me ajuda nas entrevistas. Tá super bacana, a gente vai trazer hoje altos convidados aí da Experience Generation. Vocês vão gostar, fiquem aqui com a gente. Mas antes, eu tô sem meu co-host, se inscreva, compartilhe. Gente, dê valor nessa host incansável. Eu tô aqui, co-host, host. Vamos começar esse episódio incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A minha convidada de hoje, eu conheci há muitos anos. Ela é referência no mercado de arquitetura, design, atua há 13 anos. Ela é gestora ambiental, mas especialista em especificações. Ela vai falar mais sobre. E, assim, a gente tem muitas histórias. Muito bem-vinda, Ana Núbia Jacobi. Obrigada, Daiane. Estou muito feliz e honrada de participar do EARCcast. Estar com você aqui hoje no espaço de vocês dentro da Casa Cor Goiás, na edição 2023, é uma honra enorme. Eu estava ansiosa por esse momento, para trocarmos ótimas experiências. Obrigada. Gente, e o engraçado é que a gente se encontrou, você acompanhou o comecinho do projeto, lá no café, lá no Black Sheep, lembra? No Black Sheep. Várias reuniões, eu fazendo pessoal, e eu sempre falei, Ana, eu preciso te contar. E depois que deu certo, a gente precisa. E eu ficava imaginando o que a Daiane está desenvolvendo desta vez. Tem muita coisa. Eu sempre falo assim, gente, o dia que eu parar de inventar moda, ou eu morri, ou eu tô em algum lugar que, assim, que eu não tenho acesso a nada, porque é isso, assim, eu acho que quando a gente para, e você é um exemplo disso, um exemplo de mulher que não para, né? E entrando nisso tudo, eu quero muito que você conte a sua história. Você veio de Fazenda Nova e, assim, fez uma super carreira dentro desse mercado de arquitetura e decoração. A gente se conheceu até numa oportunidade, foi até um grande amigo que tem muito tempo que eu não vejo, Itamar, da Viva Bertolini. Exatamente. Eu lembro direitinho o dia que a gente se conheceu. E eu venho acompanhando a sua carreira, assim, eu te falei isso, você sabe o quanto eu sou transparente. A gente sentou ali no Black Sheep, a gente teve até uma conversa. E você realmente, assim, você merece tudo que você tem e onde você está, porque a sua carreira é linda. Eu quero que você conte pra gente toda essa linha do tempo sua, como que você chegou onde você chegou e, enfim. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e compartilhar um pouco dessa história, porque poucas pessoas conhecem. E as pessoas sabem que eu vim de Fazenda Nova. Na verdade, eu sou goiana de Goiânia, nasci aqui, mas a minha família morava numa cidade do interior. Eu falo Fazenda Nova porque é o que está no mapa, e seus quase 5 mil habitantes, mas eu morava em um vilarejozinho, um distrito de Fazenda Nova, que chama Serra Dourada, que até hoje, 2023, não funciona celular. Não tem asfalto, é um lugar totalmente isolado do mundo. Eu lembro sempre você mostrando. Sempre. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Não, e porque estando lá, eu sabia onde eu queria chegar. Eu adoro pessoas determinadas, assim. A gente se entende. Daiane, eu sempre falava para minha mãe, eu irei para Goiânia, eu vou estudar, eu viajarei tais países, eu conhecerei o mundo. E a minha mãe disse que pensava, obviamente, não me cortava, mas falava, sonhadora ela, desde que sonhe. Mas aquele lugar era pequeno demais para as minhas ambições profissionais. Então, eu vim para Goiânia com 18 anos. E o meu primeiro trabalho foi como garçonete em um restaurante por quilo. Olha só, gente, eu não tô tão surpresa, mas eu fiquei tão surpresa porque nos bastidores a gente teve um momentozinho, assim, bem curto, que eu falei assim, não, pode parar de me contar, me conta tudo lá no podcast. Mas eu te admiro ainda mais, assim, com o pouquinho que eu escutei. E aí, me conta. E aí, fui garçonete. Só que, como a gente se comunica pouco, eu fiquei muito pouco, porque eu falava com todo mundo e aí logo já me fizeram uma nova proposta de trabalho. Eu saí e fui trabalhar também como caixa de supermercado.
em um supermercado próximo ao Terminal das Bandeiras. Certo. Quem conhece bem Goiânia vai saber da região que eu estou dizendo. E aí, depois disso, eu fui trabalhar como secretária, tá? Durante todo este processo, fazendo cursinho pré-vestibular. E nisso, você ainda não tinha Não feito tinha gestão entrado, ambiental. não. Certo. Fazendo cursinho pré-vestibular para que eu entrasse na universidade. Eu vim do interior totalmente crua, assim. Eu nunca tive oportunidade de estudar num colégio particular, por exemplo. Então, isso eu acho que também, Daiane, fica um pensamento, assim, para as pessoas. A gente é o resultado do que a gente quer ser, sim, com sabe? certeza. E do que a gente se esforça para ser e onde a gente quer chegar. Eu sempre soube onde eu queria chegar. E as barreiras, elas existirão de qualquer forma. Mas a gente é muito mais do que o resultado da universidade que a gente fez. Mas isso, né? Assim, eu sou prova viva disso. Eu acho que tantas... Somos. Eu fiz administração de empresas, sou formada em administração, me pós-graduei em marketing e planejamento estratégico, mas assim, o que eu aprendi, o que eu faço foi realmente vivenciando, experiência, né? No dia a dia mesmo do mercado. Outra, assim, é muito rico. É lógico que a gente precisa de teoria, a gente tá sempre estudando, mas nada supera a vivência, né? De forma nenhuma. E como eu cheguei no mercado de arquitetura? Aí entrei para a faculdade para fazer gestão ambiental, mas eu tive uma oportunidade para ser promotora de vendas em uma grande rede de home center em Goiânia, que é a SEBA Materiais para Construção. E eu comecei como promotora de vendas de uma empresa de uma cerâmica muito simples do interior de São Paulo, que já nem existe, que já faliu. Chamava Cerâmica Santa Gertrudes. E aí, eu trabalhei lá, mas ela veio à falência. E aí, como eu já conhecia todos os representantes, eu me apaixonei. Porque nós que nos comunicamos muito, era atendimento ao público, era especificar o produto dentro das obras. Eu imagino que, com toda a sua visão, você já viu esse mercado riquíssimo, né? Que é o mercado de arquitetura, construção, decoração, né? Exato. E eu fiz conexões muito interessantes. Quando eu comecei como promotora de vendas na SEBA, o Nando Nunes era o designer da loja. Então, eu chegava como promotora e os clientes que compravam na SEBA tinham o apoio do Nando com os projetos naquela época. Ai, gente, então, nossa, isso é muito legal. Ele teve aqui a história dele lindíssima. Exatamente. E ele era um desses. Ele contou, assim, Daiane, contou a história na íntegra. Várias pessoas ainda não conheciam. E esses dias a gente se encontrou e falou assim, Daiane, eu vou contar, eu preciso contar a minha história. E vai ser lá no ArcCast. E a história dele é linda e emocionante também. Como a porque sua. Nós começamos exatamente vindo de bases muito simples, de famílias muito simples, mas com objetivo e foco. E aí, da SEBA, eu fui para Cerâmica Elizabeth, na São Jorge. Fiquei mais 2 anos e aí comecei a conhecer todo o pessoal do ramo de revestimentos, etc. E aí não saí mais. E daí você já tinha o contato com os profissionais? Ainda mais clientes finais. Certo. Aí sim, no terceiro ponto de trabalho, assim, mais importante nessa área de construção civil, eu fui para uma grande multinacional espanhola trabalhar com especificação de tampos, de bancadas, né, soluções inteligentes para bancadas. Aí sim, eu comecei a atender as lojas de móveis planejados, na época que nos conhecemos na Eviva, e todos os profissionais. Eu comecei também como promotora de vendas, mas tive uma carreira de 8 anos lá, passando por diversas áreas. Certo. Gestão de clientes, fazendo também a parte de vendas e não só especificação, e fazendo a gestão dos grandes projetos. Eu atendi os maiores escritórios no Brasil, especificando material para projetos residenciais. A gente vai chegar no ponto. Eu quero que você exemplifique os maiores, todo mundo quer saber. E como você, assim, você entrou ali, tipo, foi naquele momento acho que foi da Consentino, que você, assim, você descobriu, você falou assim, não, eu realmente quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar nesta área. E aí eu já fazia gestão ambiental. Mas isso é E acabou, você continuou Continuei. Na faculdade. Continuei. E isso tem um ponto interessante. Eu tinha um professor inteligentíssimo em Fazenda Nova na época, Sebastião Ribeiro. Com certeza esse podcast vai chegar até ele. Sebastião, você sabe que você me inspirou muito a estar onde eu estou hoje. E você falava sempre, Ana, faça algo na área ambiental.
No futuro, precisaremos muito de profissionais desta área. Mas aí, entrando nesse ponto da Cosentino, que foi uma super escola e eu tenho uma admiração e um respeito gigante por toda esta trajetória, eles não contratavam pessoas que não fossem arquitetos. Mas eu mandei o meu currículo, o diretor comercial, que era de Belo Horizonte na época, gostou muito, me chamou para uma entrevista, ficamos mais de 2 horas em entrevista, e ele falou, olha, eu preciso entrevistar uma arquiteta em Brasília, porque eles preferencialmente queriam uma pessoa que morasse em Brasília, que atendesse as 2 regiões. E aí atendeu, fez toda a entrevista com ela, mas me ligou, olha, eu quero que seja você, mesmo fazendo gestão ambiental. Então, Dai, mais um ponto importante, que não é só a formação. Obviamente, eu não atuava como arquiteta, a gente sabe, isso a gente tem conselho e tal, mas era para especificação. Certo. Então, era um trabalho totalmente factível de ser feito por uma pessoa com outra formação. E nesse trajeto já são 13 anos, né? O que você considera que foram os maiores desafios, assim, em relação a tudo? Daiane, eu acho que nós temos algo muito intrínseco em nós que eu acho que nenhuma universidade ensina, que é vender naturalmente. E este conceito comercial, eu acho que as pessoas nascem. Eu acho que ele pode ser melhorado, aprimorado, mas a pessoa nasce uma pessoa comercial. Isso. E uma Também pessoa acredito nisso. E uma pessoa que veio de uma cidade com 300 habitantes, sem uma boa base escolar forte de um colégio particular, por exemplo, como eu vim, eu tive muitas portas na cara, sabe? Muitas mesmo. E você sabe que entrar no mercado de alto padrão, de arquitetura, não é algo fácil de ser feito. Não. Então, o meu grande desafio foi realmente mudar o meu mindset, falar, é isso que eu quero fazer, eu vou trabalhar com este produto, que era um produto fora da realidade de muita gente, e apresentar aquilo de forma muito natural para as pessoas, mas realmente apresentando uma solução. Nós somos solucionadores de problema. O cliente tinha um problema, que era não ter a solução para aquela obra, e eu tinha a solução. Mas foi muito difícil tendo a base educacional que eu tinha. Então, o maior desafio seria Com isso. certeza foi este. E a aceitação do mercado, assim, foi tranquila? Porque eu tento lembrar da minha época, eu lembro exatamente como eu comecei. E foi muito bacana, porque assim, a primeira pessoa que eu conversei foi a Andréia Tormin. Na época, a gente tinha uma história... Na verdade, meu avô tinha uma história com o pai dela, e eu usei essa história e tal, e foi super bacana. Você teve alguma história, assim, que você entrou, o primeiro escritório que você bateu na porta? Você tem alguma história, assim, que você deve ter algumas? Mas não foi legal, não. Não, mas eu adoro, se vocês quiserem. Vamos lá. Foi em Brasília, tá? E, na época, nós não tínhamos o escritório ainda em Goiânia. Um showroom, toda aquela... A parte de estocagem de material, amostras, não tínhamos nada disso. E eu fui, meu carro e a única amostra que eu tinha, um livro com todas as cores. E eu comecei a apresentar para uma profissional. E, primeiro, que ela não olhava para mim. Ela falou, ok. E ficou no computador trabalhando. Não tem nada mais irritante que isso. Nossa Senhora! É aquela coisa assim, gente, é difícil marcar, é difícil você ter aquele momento, mas se você vive esse momento, assim, eu falo... Sabe por quê, Daiane? É uma troca muito rica entre profissional e empresa. Sim. Os profissionais, às vezes, não conseguem aprender tudo que o mercado tem para oferecer. Então, são muitas informações, muitos produtos, né? Então, são muitos produtos e cada um com uma peculiaridade. Sim. Então, em um momento como este, seriam 10 minutos que ela aprenderia sobre uma solução diferente. Era um produto novo, recém-chegado no Brasil, da Espanha, com uma performance totalmente diferente, com uma aplicabilidade diferente, que trabalha-se de forma diferente das rochas naturais. Seria um momento de aprendizado. Sim. Mas ela seguiu projetando e eu falando, explicando, falando. Sozinha, mas olhando para ela. E em alguns momentos ela parava e falava,
pode falar, eu estou te ouvindo. E voltava para o computador e continuava projetando. Chegou um momento que ela bateu na amostra e falou, espera aí, você vai deixar essas amostras comigo? Falei, não, porque é o único que eu tenho. Mas assim que eu receber, eu te trago em primeira mão. Aí ela me perguntou, você está fazendo o que aqui, então? Mentira. Juro. Olha só. Juro. Aí eu me desculpei, disse, repeti novamente que eu não tinha, era só aquela. Eu precisava fazer todas as reuniões com aquele único mostruário, mas que traria numa outra oportunidade. Eu agradeci de forma muito educada, fui embora. Fui pro carro, chorei, liguei pra minha mãe e falei, eu acho que eu não consigo, não. Aí aquela hora eu falei, consegue sim. Ela falou, você quis, agora você vai conseguir, Adoro. sim. Eu tenho altos momentos. E foi incrível. Tal foi da mãe é um incrível. ser diferenciado. Com certeza. Consegui. Eu acho que eu consegui. Conseguiu. E daí, tá. Aí você veio para Goiânia. E você lembra quais foram os primeiros? Porque eu lembro muito do começo. Tinha um grupo de profissionais. O André. Tinha. Quem mais, gente? A Selma. A Selma. Carol Prado. Vocês Rodrigo Borges. Vocês tinham até um grupo. O Juliano. Que foi aí que entrou a história do café. Que daqui a pouco eu quero saber outras coisas aí. As suas paixões e tal. Mas antes, a gente tá falando de projeto. O que marcou, assim, nesses 13 anos? Os maiores projetos, o que você, assim, você olhou e falou assim, putz, realmente eu consegui. Exatamente o que você falou. Nossa, tem projetos muito incríveis. Tem negociações, assim, negociações que foram difíceis, negociações que foram engraçadas, negociações com Sofridas. arquitetos de outros países, na parte de especificação. Negociações muito, muito sofridas, mas negociações que poucos acreditavam, e não vou dizer que não acreditavam pelo produto, por exemplo, mas não acreditavam pelos valores, porque se você, às vezes, tinha uma opção que não dá o mesmo resultado, com certeza, mas que era muito mais econômico, um terço, a metade do preço ou menos que isso, porque eles achavam que nós seríamos a opção. Mas eu sempre acreditei muito, e eu acho que, para mim, enquanto não tem o produto da concorrência na obra, existe a possibilidade de nós executarmos esse projeto. Então, tem um projeto comercial de um shopping aqui em Goiânia que foi, por muito tempo, figurado entre os maiores do mundo. O Flamboyant. O Shopping Flamboyant. Gente, o piso. O piso do Shopping Flamboyant. Pois imagino que... Imagina a sua felicidade. Porque quando eu estava lendo ali o release e tal, eu lembrei do Flamboyant. Exato. Assim, gente, deve ser uma satisfação gigantesca. Gigantesca. Né? E eu saí da Cosentino há mais de 6 anos. Eu conheço as pessoas que estão lá, o Pablo, a Jordana, e eu tenho uma grande admiração por este time que está, várias pessoas de outros estados que eu conheço, que eu falo até hoje, em Santa Catarina, em São Paulo. E é muito legal ver o fruto deste trabalho, que é dessa semente que foi plantada há muito tempo atrás, dando frutos até hoje. Com certeza. Então, eu fui para o Rio de Janeiro várias vezes, o escritório é do Rio de Janeiro, e tive várias reuniões. E você sabe como é até a gente conseguir um primeiro momento. Sim. Uma série de ligações, de e-mails, de bater na porta mesmo, de tentar até ter um primeiro encontro e uma oportunidade de 10 minutos para você apresentar o material. E muito mais do que apresentar o material, mas ter uma especificação técnica que seja uma solução para o projeto. Então, este é um projeto que eu tenho muito orgulho. Não, tem que ter mesmo. Daí, Ana, tipo, aquele momento de virada de chave, que eu vejo, assim, vários momentos também na sua carreira, assim como a minha, aquelas viradas de chave. Qual foi a virada? Aí teve uma outra virada de chave. Teve, e foi muito legal. Eu saí da Cosentino depois de quase 8 anos, e eu falei... Eu não sei se você já teve esse momento, Daiane, mas eu pensei que era um período sabático. Não quero mais multinacional, eu quero... um período sabático. Infelizmente, eu ainda não tive, eu não parei nunca. Mas sabe que eu acho que eu tive um período sabático de talvez uma semana ou menos que isso. Tenho certeza. Mas aí, eu lembro que eu saí da Cosentino numa quinta-feira e na sexta o meu telefone bombava em diversas oportunidades de trabalho aqui no interior, em outros estados e Brasília. E eu falei, gente, não é isso. Quero focada no período sabático. José Henrique me ligou e falou, não tem como você falar não da CRJ Esquadrias. E ele falou, eu preciso me aproximar dos profissionais e quero que você faça essa conexão
de trazer os profissionais para conhecer a CRJ. E eu me apaixonei. Eu fiquei quase um ano com o José Henrique. É uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração imensa, porque faz parte da minha trajetória. Eu falei, tudo bem, mas sem contrato físico, nós vamos ter uma prestação de serviço. Eu te apresento os profissionais, eu apresento a CRJ e é isso. E era, em teoria, o meu período sabático. Ia na CRJ várias vezes e a gente desenhou uma forma de apresentação que deu muito certo. Foi um sucesso total. Mas aí, um dia, chega na minha vida a Dupont, que é uma norte-americana de mais de 218 anos. Sim. E eu falei, não vou ter o meu período off. É impossível. Uma super oportunidade. Daiane, e aí foi aonde realmente eu entrei de cabeça e falei, eu vou me propor a fazer algo extraordinário. Algo que eu nunca fiz antes, com um nível de exigência que eu nunca tinha vivido antes, assim. Eu te falei, a gente conversou pelo direct e tal, eu falei assim, Ana, você tá linda, você tá maravilhosa, chiquérrima e tal. Teve uma mudança, assim, não só... teve uma mudança na Ana em geral. Em geral. Quando aconteceu? Foi nesse momento que aconteceu toda essa mudança? Foi nesse momento. Foi exatamente nesse momento. Porque eu entendi onde eu já estava, mas quando eu saí de Fazenda Nova, eu sabia onde eu queria chegar. E eu ainda estou longe de lá. Que bom, mas porque eu estou no caminho. Nós somos incansáveis. Nós somos. Sem períodos sabáticos no momento. Zero. Mas eu sabia exatamente onde eu queria chegar e o que eu precisava fazer para isso. Eu comecei a estudar muito comportamento, eu acho que ler muito sobre o que eu gostaria de fazer, sobre os lugares que eu gostaria de conhecer, sobre as pessoas que eu queria me conectar. E na saída, durante o meu período de Cosentino, Daiane, eu tinha atendimento a escritórios no nível de Arthur Casas, de Bernardes, de Paola, de Fábio Morosini, de Racine, lá do Recife, de arquitetos de renome a nível nacional. Gente, você está me falando e eu estou lembrando da época, às vezes eu te ligava, alguma coisa assim, você estava em todos... Não, eu estou no lugar do Brasil, eu estou não sei onde, exato, né? Eu lembro, exato, agora que eu estou lembrando exatamente. E teve uma vez que eu acompanhei um grupo de profissionais para a Espanha, para conhecer a fábrica lá. De Goiás foi o Vitor Tomé, bacana, inclusive, e com esses outros profissionais que eu lhe comentei, o Fábio Morosini, Paola, foi pessoas, as meninas do sul do Arquideias, que são extraordinárias também. Foi muito legal. E aí, para você ter o mesmo nível de conversa com essas pessoas, você precisa estudar muito. Sim. E se desafiar a estar em um outro patamar de conhecimento. E aí, o que eu fiz, Daiane? Eu comecei a viajar muito, a estudar muito e a buscar uma nova Ana Núbia. A não pensar que eu pudesse ser menos ou ter um olhar torto por ter vindo ter uma base muito simples, de uma família muito simples, por não ter estudado nas melhores universidades. Quando eu fiz o meu release para mandar para você, eu vi uma vez, eu li na internet uma frase que era muito interessante, eu coloquei no release, que fala que você não é o seu currículo. Eu e você, nós estudamos, nós fizemos graduação, pós-graduação, MBA, mas você é o seu trabalho. Então, muito mais do que um currículo impecável, com dezenas de idiomas, tudo isso é importante, eu estudo até hoje. Mas, muito mais do que isso, é o resultado que você entrega. Com certeza. O trabalho que você faz e o respeito que você tem pelas pessoas. E, Ana, para quem se inspira em você, eu tenho certeza que várias pessoas acompanharam esses 13 anos e olham, nossa, o que você recomendaria? Quais seriam as suas dicas para essas pessoas que se inspiram em você? Daiane, a primeira, resiliência. A gente tem que ser muito forte. Todos os dias vai dar vontade de desistir, né? Vai ser muito difícil, vai ser extremamente doloroso, custa caro, a gente precisa investir em conhecimento, estudar, noites sem dormir direito, mas a gente tem que pensar que o resultado vai valer a pena. Eu acho que é isso, as pessoas precisam ter foco, saber o que elas querem primeiro, desenhar uma estratégia muito bem feita do que quer fazer, qual público atingir, o que esse
público consome, estudar o seu público. Ter muito certo ali para quem você vai falar, né? Até para saber o que você vai estudar, o que você vai se aprofundar. Hoje no EARC, vocês têm muito definidos o público que vocês querem atingir. Sim. Basicamente é isso, Sim. estudar o seu público, o que esse público consome, o que ele frequenta, o que ele gosta, e estudar muito e ser muito resiliente e focado. A gente não deve parar até não chegar lá. Com certeza. Eu acho que essa é a dica mais importante para as pessoas. Eu recebo realmente muitas mensagens de amigos, de outros profissionais, de solicitações para mentoria. Hoje eu falei com uma pessoa do Mato Grosso que falou: Ana, eu preciso desse direcionamento. Você tem algum projeto pessoal em relação a isso? Para mentorias, não, mas eu tenho. Se você não tiver, ó, aqui, ó, gente, ó, para ficar. Eu tenho algumas ideias. Algumas ideias. Projetos. Por que não? Por que não? A gente vai conversar sobre isso. A gente fala sobre. Agora eu quero que você conte. Tem mais novidades, né? Agora, nessa parte profissional, para depois a gente falar um pouquinho aqui das suas paixões e depois a gente começar a receber nossos convidados. Com certeza. Com certeza. Bom, depois de 5 anos da Dupont, eu saí da Dupont em dezembro. E foram 5 anos extraordinários e de uma virada de chave e de uma outra Ana Núbia no mercado. Eu falo que a base e a bagagem que eu tive lá e as pessoas que eu convivi, eu tive o melhor líder que eu já tive na minha vida. Sem sombra de dúvidas. E eu acho que todo liderado ele é muito exemplo do líder. Sim. Eu acho que fica essa dica, inclusive, para os lojistas, para os empresários, para todos os parceiros que o EARC tem, porque, às vezes, o lojista ele quer entender um problema dentro da loja, mas ele tem que ver ele como líder. Sim. Como ele passa as coisas para o time. Exato. Qual é o DNA da empresa. E isso eu tive... O de dentro para fora. Exato. Eu falei isso para um parceiro esses dias. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Coisas, assim, surreais. Eu falei assim, só... Volta só um pouquinho, olha para dentro. Exato. Escuta os seus colaboradores. Exato. Escuta um pouquinho, ou coloca alguém para escutar. Ou coloca alguém para escutar. Mas eu assim, acho que as pessoas precisam ouvir mais. E eu fiz, pegando até um gancho, você está me lembrando de uma história. Quando eu encerrei o ciclo da de casa, montei a agência, da Daiane Lorenzetti Comunicação, e daí eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas. E eu fazia exatamente isso, baseado até na história do Container da Saúde, que eu já criei o Container da Saúde com o intuito de ser uma franchise. E contratei uma empresa de São Paulo e tal. E ele me falou, quando a gente conversando, ele falou assim, Daiane, vamos pensar no arroz com feijão. Todo mundo quer fazer um monte, esse projeto é lindíssimo, tem tudo aqui. E o arroz com feijão? Então, assim, isso daí eu peguei e falei assim, gente, é pegar na mão. Eu falei assim, eu vou pegar na mão e vamos começar do começo. Vamos sair aqui, vamos olhar a fachada da loja. Exato. Sabe assim, tipo, vamos olhar o cliente, tá bacana e tal. Entrou na loja, e aí? Sabe assim, os detalhes, né, que fazem toda a diferença, que é o nosso público, né? E o que eu ia fechar com esse assunto era dizendo exatamente o seu feijão com arroz. Eu falava isso com esse meu líder. Faça o básico, bem feito. O básico funciona. Eu acho que o grande problema é que as pessoas querem inovar demais sem ter um básico bem feito. Sem ter uma base forte, então, né? a base ela tem que ser boa. Outra coisa, enquanto empresa, a gente não tem que pensar só num showroom extraordinário se você não tem uma fábrica extraordinária. Sim. Então, começa de trás. Você tem capacidade de produção, de estocagem, de armazenagem, mão de obra. Depois você pensa no showroom. Porque imaginemos que vender é muito fácil, mas e a entrega? Sim. E o pós? E a experiência do seu cliente? Então, é basicamente isso. Façamos o básico bem feito. Eu acho que você já tem grandes chances. Esse daí, de eu acho sucesso. que a maior dica de todas Exatamente. é essa, né? É o básico. Exato. O básico igual as Nutris, o básico que funciona. É o básico que funciona. E me conta as novidades, que agora você é empreendedora? Também, sempre. Eu ouvi de um amigo algo que me fez refletir muito. Eu já queria seguir uma carreira solo, mas ele disse, Ana Núbia, você já fez produtos totalmente
desconhecidos no mercado de muitas regiões tornar-se conhecidos, ganhar mercado, sim. ganhar nome, relevância, importância. Né? Assim, exatamente. Dois grandes produtos, que super posicionados, que atendem clientes muito específicos, que são focados, são produtos de alto padrão, então, e que são muito do meu DNA e da minha história e o que me enche de orgulho. Mas era hora de construir uma história também para mim. Então, eu não posso contar muito. Mas eu fico spoiler, porque aqui o EARCcast é o lugar do spoiler. É o lugar do spoiler. Fica o spoiler. A ideia é que ainda para este ano nós estamos na parte de naming, branding, desenvolvimento de marca, tudo isso. Mas teremos em breve uma loja com soluções para portas. Bacana. Portas de entradas e portas internas, kits de portas prontos, já instaladas, totalmente passíveis de personalização e que com certeza nós entregaremos o extraordinário para os nossos parceiros. E quando estiver pronto, a gente volta aqui no EARCcast. Para contar em primeira mão. Com certeza. Faço questão. E desejo todo o sucesso do mundo, todo o sucesso, porque você realmente é merecedora. Muito obrigada. E, Ana, para a gente finalizar, suas paixões. A gente sabe que você é uma aficionada, né? Por cafés e viagens. Me conta todas essas paixões, assim. O que mais a gente... Sabe a pergunta que eu mais recebo? Quando eu encontrei uma arquiteta no mercado segunda-feira e ela... Ana, você não vai abrir um café? Eu falei, não. Essa é a pergunta que eu mais recebo no momento. Se eu não vou abrir um café. A partir do momento que isso vira trabalho, deixa de ser um hobby, deixa de ser a paixão. Consumir o café. Eu gosto de consumir. Eu já fui ligada em moda. Eu adoro consumir moda, mas eu montei um negócio, isso com 15 anos. Empreendedora raiz desde os 15. Quando eu comecei, eu falei assim, gente, não é isso. Eu gosto de consumir. Você acabou de falar. Exatamente. Não é isso. Porque aí você tem estocagem, processo, funcionário, impostos, burocracia. Não é isso. A minha paixão é realmente gastronomia, viagens, café e vinho, que eu acho que são duas bebidas muito similares, com o mesmo nível de complexidade e de trabalho. É muito trabalho para um café chegar até uma xícara. Um bom café, é claro. Então, Daiane, com base nisso... Inclusive, pegando aqui o gancho do nosso parceiro, Café Suspesso. Eles são extraordinários. Trabalham com grãos maravilhosos, eu conheço. Rafael. Eles trabalham com uma torrefação goiana e fazem um trabalho extraordinário, expresso, sempre reguladíssimo. Vale a pena uma visita para quem ainda não conhece. E baseado em todas essas paixões, quais são as novidades agora para o segundo semestre? Olha, novidades. Tirar esse projeto do papel que nós estamos desenhando e seguir trabalhando e mantendo as paixões em paralelo, viajando para conhecer as cafeterias, que eu já somo, eu tenho tudo isso catalogado, separado por país e por cidades. Gente, isso aí dá um livro. Eu tenho sido bastante forçada a fazer um guia. Você viu o podcast com o Pedro Ariel? Que é o curador? Ele falou que começou de forma super despretensiosa, fazendo fotos e tal. De repente, por que não? Por que não? Por que não? E eu tenho... mania de organização, então eu tenho tudo mapeado. Qual que é o seu signo, Ana? Não, e eu sou canceriana. Dá pra ser uma canceriana cheia de organização, assim. Mas eu tenho tudo catalogado por cidade, por país, tá? Inclusive, mapeadas as que já fecharam, porque desde que eu comecei essa paixão, mas eu tenho uma lista com quase 400 em mais de 20 países diferentes. Nossa Senhora. Gente, merece. É um hobby. Ai, coisa boa. Quando eu convidei a Ana, eu falei assim, gente, eu queria fazer um podcast diferente para falar de carreira, sucesso, trajetória, superação. E, assim, quando eu pensei, eu falei assim, é a Ana. Você acredita? Acredito. E eu fiquei tão feliz com esse convite, porque eu acho que a gente precisava externar essas conversas que a gente tem, só nós duas, verdade. Às vezes nos cafés. É isso. Mas compartilhar isso com as pessoas para motivar as pessoas também. Eu acho que o projeto do podcast, assim, eu aceitei, estou apaixonada, justamente porque eu estou fazendo o que eu amo, o que eu fazia off, o que eu fazia no off, eu estou fazendo no on. Exato. Né? Foi um desafio, a questão das câmeras, foram 17 anos, mas agora
isso aqui, esse bate-papo, você esquece das câmeras, né? E é muito gostoso. Você gostou? Foi bom para você? Adorei. E hoje, primeiro, assim, a organização, eu adorei receber o convite e adorei convidar outras pessoas para sentarem aqui conosco. Recebi o kit mais desejado da cidade. Quando eu cheguei Esses kits são famosos, da época do EARC. Não, e aí os convidados me mandavam, Ana, o que é isso? É incrível. E hoje, quando eu postei a arte que a Carol me mandou, arquitetos me ligando. Como assim? O EARC, aquele EARC legal que a gente ia dos eventos? Então, isso é legal, porque olha a trajetória que vocês construíram. Assim, todas isso é extraordinário. Demais, obrigada. E todos que sentaram, eles lembram com muito carinho. Assim, não só os profissionais de arquitetura, mas os lojistas, todo mundo, né? E a história voltou, com certeza, mas ressignificada. Ressignificada e de forma muito atual. Adaptada à nossa realidade. Exato. Porque hoje nós somos muito mais rápidos, ágeis e dinâmicos. Exato. E eu acho que num formato muito gostoso e que a gente consegue um atingimento muito maior, o que é muito inteligente também. Então, eu estou muito feliz por estar e honrada por estar aqui do outro lado e recebendo pessoas incríveis e participando com você, que eu conheço a trajetória, que eu tenho muita admiração também, e de um programa que eu acompanhei, que eu participei, que eu fui presencialmente, e é tão legal a gente ver como as coisas são factíveis de serem renovadas e é possível ressurgir de uma forma tão inovadora. E é isso, assim, eu tenho a passagem do Steve Jobs que eu sempre cito, porque é muito isso. A gente tem que acreditar, a gente vai fazendo, algumas coisas dão certo, outras não, outras ficam naquela assim, será que é o momento? Mas a gente tem que acreditar que em algum momento as coisas vão se conectar. E hoje eu vejo tudo se conectando. Eu vejo de casa, porque naquela época a gente já sabia que o impresso tinha uma validade. Data de validade. Tanto que eu venho de gráfico, então a gente sabia, tanto que eu brincava, eu falava assim, gente, vai acabar, mas o impresso vai ser o último. O impresso, desculpa. O de arquitetura e decoração vai ser o último que vai acabar. Então, depois disso, veio EARC, Lynx, essa mentoria que eu mergulhei no universo ali dos profissionais, a própria DLC, a agência, e todo mundo fala assim, gente, esse tanto de coisa. Hoje eu vejo tudo se conectando. Tudo se conectando. Porque eu tive esses 5 anos de maturação para virar essa chave para o digital. Esse foi meu maior desafio. E ainda é um desafio. Você lembra? Eu te falei assim, nossa, adoro seus stories. Tudo é gostoso de ficar olhando. E olha que, assim, eu não tenho tempo e não gosto, mas os seus, eu fico. Quando eu pego, é super gostoso. Para mim, ainda é uma dificuldade. Então, do digital, eu ainda estou virando essa chave, mas hoje eu vejo que tudo se conecta, inclusive é o slogan da Lynx. Exato. Tudo se conecta. É engraçado que eu tive uma... A gente já está acabando aqui nosso tempo, já. Mas é exatamente isso. Eu fui, na época, apresentar o projeto para um investidor, e daí eu apresentei, comecei e falei o slogan. Lynx Brasil, tudo se conecta, tudo se linka. Ele olhou, falou assim, na hora, ele pegou e falou assim, não é tudo, é onde tudo se conecta. Gente, uma palavra mudou tudo. Sabe assim, tudo. Eu não consegui apresentar. Na hora que falou onde, eu falei assim, é isso, o onde está aqui. E esses insights, eu falei, não quero mais. Eu quero, eu preciso pensar mais no projeto. E é sobre isso, né? A gente tem que estar indo, voltando, testando e não desistindo, como você falou. Jamais. 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 Persistência é o ponto máximo, é o primeiro degrau no caminho do sucesso. Essas mulheres fortes, poderosas, muito obrigada por ter aceito meu convite. Eu que agradeço. Continuamos. Agora, o próximo episódio tá bem bacana. A gente já vai fazer aqui cheio de... Hoje, tudo muda. Aqui não tem nada engessado. A gente vai criando. A Ana passa pro lado de cá. Então, continuem aqui com a gente, porque vão ter 4 episódios. São 4 episódios. Promete. Tá preparada, Tem Ana? muito conteúdo bom por aí. Preparadíssimo. Vamos nessa? Vamos nessa. Então é isso aí, gente. Obrigada. Até daqui a pouquinho. Obrigada, pessoal.